Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a tradição cristã, assim como outras tradições, principalmente as orientais, dão um tratamento não só adequado, mas profundo a esse aspecto primordial do esoterismo, que é a apresentação dos ciclos da manifestação, inclusive o ciclo que nós conhecemos como a jornada da alma. Nós notamos no mundo que toda manifestação, assim como as outras tradições espirituais, principalmente as orientais, apresentam os ciclos de manifestação, o mesmo faz a tradição cristã com bastante profundidade. Nós verificamos que tudo na manifestação ocorre em ciclos. Nós estamos tão acostumados com o dia e a noite, com as estações do ano, que não prestamos muita atenção ao fato de que esses são ciclos que governam a nossa vida. Assim como o dia segue-se à noite, que depois terá mais um dia e mais uma noite, e assim sucessivamente, ao longo de um período de 365 dias que nós consideramos como um ano, e cada dia e noite é representado pela rotação da Terra, e depois a rotação da Terra ao redor do Sol seria um ano, mas também o Sol roda ao longo da Via Láctea. A Via Láctea, por sua vez, também roda nessa grande dança dos céus, e assim como está em cima, assim é também embaixo. Esses ciclos também ocorrem na vida do ser humano, e eles são apresentados como sendo a jornada da alma. Na tradição cristã, eles são apresentados na parábola do filho pródigo, uma apresentação mais sintética e um tanto simples, de forma bastante mais rica e abrangente no hino da pérola, também conhecido como hino da veste de glória, e a apresentação mais profunda, mais transformadora, mais esotérica ocorre no texto de Pistis Sophia. Se vocês desejarem fazer um estudo mais aprofundado da parábola do filho pródigo, vocês poderão encontrar no livro A Vida do Cristo, de Geoffrey Hodgson, bem como no livro de nossa autoria, Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã. O que chama a atenção é que não é só a parábola como encontramos no Evangelho segundo Lucas, mas também a sua interpretação. Da mesma forma, o hino da pérola encontra-se nesse livro, Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã, num anexo. E também em outro anexo, no mesmo livro, Os Ensinamentos de Jesus, uma apresentação muito sumária de Pistis Sophia, que se encontra o seu texto completo e uma introdução com uma tentativa de interpretação nesse texto publicado pela editora Bertrand Brasil. Mas vocês poderiam perguntar, por que a importância da jornada da alma? A jornada da alma nos oferece um entendimento daquelas questões mais fundamentais de nossa vida. Nós todos, num momento ou outro de nossa vida, acabamos nos perguntando quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Essas são questões fundamentais que são respondidas na tradição da jornada da alma. Mas vocês poderiam ainda se questionar, mas jornada da alma? A jornada da alma
traria implícito o fato de que a alma teria uma longa jornada, enquanto que na tradição cristã, de acordo com a Igreja, a alma seria criada no momento do nascimento do ser humano. Então, uma interpretação que o ser humano é o corpo e a alma é criada em função daquele corpo. Ocorre que esta visão da alma, e portanto, nesse caso para a Igreja, a jornada da alma é do nascimento à morte, com um futuro no outro lado do mundo, ou de eterna danação no inferno ou no céu, ou um período intermediário que chamam de purgatório. No entanto, nós devemos ter em mente de que a verdadeira tradição cristã é a tradição cristã original. O que nos foi legado pela tradição ortodoxa, que é apresentada pela Igreja, é aquilo que se desenvolveu com o passar dos séculos e principalmente com as decisões tomadas em concílios, especialmente do início do século IV, com Constantino, quando a religião cristã tornou-se religião oficial do Império Romano, e principalmente no século VI, com Justiniano, quando foi tomada uma decisão em concílio de que a proposta que era até então aceita na Igreja, de que a alma preexistia antes do nascimento do ser humano, como principalmente apresentada por Orígenes, um grande filósofo reconhecido como um dos principais padres da Igreja primitiva. Em 553, no segundo concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano, mais uma vez levando em consideração as eternas disputas internas entre diferentes facções da Igreja, convocou um concílio ao qual o Papa não compareceu, e poucos bispos da Igreja Ocidental participaram. A maior parte eram aqueles bispos que estavam sujeitos ao seu julgo na Igreja do Oriente, a igreja mais conhecida como a Igreja Grega. E, mais uma vez, o imperador convoca um concílio, preside o concílio, influencia o que vai ser examinado e o que vai ser decidido. E foi decidido que tudo aquilo que tinha sido apresentado por Orígenes, em virtude de uma preocupação do imperador, que era uma disputa entre dois grandes grupos de teólogos da Igreja, principalmente ocidental e oriental, sobre a natureza do filho, se seria igual ou semelhante ao pai. Imagina que loucura! O imperador, os teólogos, querendo determinar qual é a natureza do segundo aspecto da Santíssima Trindade, já que sabemos que sobre o absoluto, sobre Deus, nada sabemos ao certo, que ele é incognoscível, mas o imperador, acostumado a decretar que é assim ou é assado, determinou que a natureza de Deus Pai e Deus Filho eram iguais, porque a preocupação do imperador era sempre uma de apresentar uma doutrina homogênea para usar a Igreja, usar a religião como uma maneira de unir mais ainda o seu império. Bom, com isto, aquilo que fazia parte
central dos ensinamentos de Jesus, que era conhecido e aceito pelos judeus, pelos cabalistas, pelos cristãos primitivos, dentre os quais a corrente mais forte eram os conhecidos gnósticos, foi colocado por água abaixo, jogado para escanteio, e agora a Igreja apresenta uma interpretação da alma como sendo restrita a cada corpo físico e pronto. Mas esse não era o ensinamento original de Jesus. Tanto assim que nós vamos verificar como é apresentada de uma primeira, num primeiro nível, a jornada da alma na tradição cristã, na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo todos nós conhecemos, mas como nós fomos condicionados a aceitar a Bíblia literalmente, nós acabamos achando que a mensagem que a parábola do filho pródigo nos traz é que mesmo quando um filho é ingrato e pega a sua herança e a dissipa numa vida dissoluta e depois sente remorso, se lembra do pai, na casa do pai, onde todos tinham alimento em abundância, decide retornar à casa do pai, e o pai, com aquela enorme generosidade, o recebe, o abraça e até mesmo prepara uma festa em sua homenagem. Essa é a interpretação literal da parábola do filho pródigo. E a mensagem que subjaz, a mensagem esotérica é perdida. Por quê? Quando nós começamos a interpretar os textos sagrados, sejam eles da Bíblia, sejam eles de outras tradições, como sendo textos alegóricos que utilizam uma linguagem simbólica para transmitir ensinamentos profundos, verificamos então que tudo numa determinada passagem, num determinado texto, tem um significado simbólico. E não vamos imaginar que isso é uma invenção dos esoteristas. Aqueles que conseguem ler a Bíblia nos originais, por exemplo, o Antigo Testamento, no original em hebraico, vai verificar que no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis e no segundo versículo do segundo capítulo de Gênesis tem uma palavrinha em hebraico que não é traduzida quando o Antigo Testamento é vertido para outras línguas. E essa palavrinha é só. Transliterando o hebraico seria THO. E este vocábulo que não é traduzido significa simbolicamente. Então, já no início do Antigo Testamento é dito que no princípio Deus criou. Aí tem a palavra só, simbolicamente. Então, tudo que é apresentado em Gênesis, tudo que é apresentado no Antigo Testamento é apresentado de forma simbólica. Mas nós não somos alertados a isso e somos levados a achar que temos que absorver a Bíblia no seu sentido literal, que é o mais superficial de todos. Existem camadas e camadas de ensinamentos que estão por trás da apresentação simbólica que nós conhecemos. Então, no caso do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, que só encontra-se no Evangelho segundo Lucas, cada um dos personagens representa algo de muito especial.
a parábola do filho pródigo pode ser interpretada no sentido macrocósmico, pode ser interpretada no sentido microcósmico. Vamos interpretá-la no sentido microcósmico, que se refere à jornada da alma propriamente dita. Então, o Pai é o Pai Supremo que habita nos céus, no reino dos céus. O seu filho mais novo é aquele que vai ao mundo, é Deus no seu aspecto imanente, ou seja, é o Filho, é o Cristo. E ele pede sua parte da herança e vai para uma terra distante. Agora vocês vão dizer, meu Deus, será que Cristo, mesmo o Cristo interior, aquele Deus imanente em nós, pediria a sua parte da herança para sair da casa do Pai? Mas isso faz parte do plano de Deus. Por isso que muitas vezes nós não nos damos conta que tudo que existe, existe por boas razões e porque faz parte do plano divino. Então, a interpretação de que teríamos então uma desobediência, uma ingratidão do filho pródigo, pedir sua parte da herança e ir para uma terra distante, ele está obedecendo os desígnios divinos que Deus, no imanifestado, ao desejar manifestar-se, o faz através do seu aspecto, que nós chamamos do Filho, na tradição cristã, sendo aquela parte divina que é o substrato de tudo aquilo que existe, que nós conhecemos no mundo, inclusive de nós mesmos. Cada um de nós é Deus. Nós temos na Bíblia as passagens repetidas: vós sois deuses. Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Mas isto tem implicações tão profundas para a nossa vida diária que nós deixamos isso entrar por um ouvido e sair pelo outro, não deixando esta mensagem ter as consequências devidas em nossa vida, para que procuremos agir de forma divina. Então, o filho, assim chamado pródigo, pega a sua parte da herança e vai para o país distante. O país distante é o nosso mundo terreno, é o mundo material, não só a terra, mas todos os mundos materiais. Então, ele vai para a terra distante, porque entre o reino de Deus não manifestado, o mais alto de tudo que é espiritual, até o plano material denso, existem diferentes gradações, diferentes níveis de manifestação. Então, ao descer todos esses planos até chegar ao plano físico, ele percorreu uma grande jornada, ele está então numa terra distante. E dissipou a sua herança. O aspecto filho precisa de muitas experiências até encontrar o caminho de volta, porque o filho desce à terra distante, a involução desce até atingir o ponto mais profundo, mais denso, quando então começa lentamente a retornar ao reino da casa do Pai. Então, no caso da parábola do filho pródigo, chega um determinado momento que, tendo dissipado tudo, naquela terra ocorre uma grande fome. O que significa a fome? Veja só, nós estamos tratando de um tema espiritual. No nosso mundo material, quando nós temos fome, nós temos sede, isto é uma coisa muito desagradável.
Se é fome e sede que permanecem por algum tempo, nós podemos entrar em grandes privações e podemos até mesmo perder a vida se não conseguirmos alimentos. Então, no plano físico, a fome é uma péssima coisa. No entanto, como estamos falando da jornada da alma, a fome simboliza aquele anseio por aquilo que foi perdido, um anseio dentro da alma, aquela fome do conhecimento da verdade, fome de retorno às suas origens. Então, eu imagino que todos aqueles que se interessam por esses temas já sentiram esse tipo de fome, e já sentiram o que nós poderíamos chamar da divina insatisfação. Divina insatisfação, porque mesmo tendo tudo aquilo que aparentemente é coisa boa nesse mundo, nós sentimos que está faltando alguma coisa lá no fundo do nosso coração. E é isto que é simbolizado por essa fome do filho pródigo. E como nós, quando temos insatisfação, nós procuramos satisfazer aqueles desejos de uma forma inicialmente contraproducente. Na parábola do filho pródigo, ele vai trabalhar para um homem da região. Esse homem da região simboliza a personalidade que o manda para o campo cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos é um símbolo de tratar daquilo que é mais grosseiro, daquilo que é mais vil, mais materialista e sensualista em nossa vida. Então ele vai tratar dos porcos e alimentar os porcos. Muitas versões bíblicas falam com bolotas, mas na verdade é com os restos, com as cascas. Então, vai alimentar os porcos com as cascas, e ele gostaria também de se alimentar com essas cascas, mas ninguém dava para ele essa satisfação, porque cada vez que nós vamos alimentar os porcos em nós mesmos, ou sejam as nossas paixões, os nossos desejos, nós não temos uma satisfação permanente e aquela fome interior permanece. Então, ele finalmente tem aquele sentimento interior de que a lembrança, na casa do pai, os servos todos têm alimento em abundância. Eu vou retornar para a casa do pai e dizer para ele: pai, eu não sou digno, receba-me como um dos seus servos. E aí começa a jornada de volta para a casa do pai. Essa jornada realmente é o ponto mais interessante para nós, buscadores da verdade, mas na parábola do filho pródigo, ela só é descrita como volta para a casa do pai, inicia a jornada. Os segredos, como realizar essa jornada, não nos é dito. Mas nos outros textos da tradição cristã, nós temos informações a esse respeito. Então, ele vai em direção à casa do pai, e o pai, mesmo quando ele estava bem longe, percebe que o filho estava vindo. Ou seja, mesmo antes da alma que está fazendo todos os esforços para alcançar aquele estado de consciência que é o reino de Deus, que é a casa do Pai, quando está no processo de retorno, o Pai, que é Deus interior, percebe que ele está voltando. Então ele vai correndo em sua direção. Obviamente que Deus não anda correndo. Deus, em abscôndito, o Supremo, é imóvel, é
absolutamente sem mudanças. Então Deus não iria correndo, mas esse é um símbolo para nos indicar que quando a alma está fazendo esforços para retornar às suas origens, o representante divino, que são os mestres, que são os instrutores da humanidade, que é o nosso Deus interior, percebe esse esforço e para cada um passo da personalidade, da natureza inferior, o Deus interior, o eu superior, poderíamos chamá-lo assim também, dá 2 passos. Então, nós não estamos sozinhos na nossa jornada. E finalmente, o filho é recebido pelo pai, recebe um abraço e o pai o beija. O beijo tem um significado muito especial esotericamente. É o símbolo da união. Então, ao receber o beijo, é como se tivesse alcançado a iluminação. E é o momento, então, que é recebido pelo pai. E aí o pai diz para seus servos, mesmo com o filho dizendo que não era digno, ele o abraça com aquela grande alegria e diz: traga-lhe uma veste mais refinada, coloque-lhe um anel na mão e coloque novos calçados. 3 símbolos muito importantes. Vestes refinadas. Significa que, ao receber aquele beijo, a união com o Pai, ao conseguir a iluminação, então a alma já não está mais vestindo as vestes impuras da terra distante, mas sim as vestes refinadas, que são as vestes de luz dos iluminados, dos mestres. Então, essa vestimenta refinada, a vestimenta de luz, é o símbolo da realização última. O anel com o seu formato característico circular, significa que um ciclo foi terminado, e colocar sandálias significa, como as sandálias reveste a parte inferior do corpo humano, é que ao terminar esse ciclo, você então recebe calçados apropriados para o próximo ciclo, que você começará então num nível bem mais elevado. Então nós verificamos que a parábola do filho pródigo tem todos os ensinamentos de forma resumida sobre a jornada da alma. Não vamos pensar que as outras coisas que sabemos sobre a jornada da alma referem-se à tradição não canônica, à tradição gnóstica, à tradição que não recebeu o beneplácito da igreja, como o hino da pérola e Pistis Sophia. Mesmo dentro da tradição canônica, nós temos indicações sobre a jornada da alma. Uma delas é a própria vida de Jesus. Eu chamo a atenção daqueles que se interessarem no livro Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã. No seu capítulo 26 é feita uma apresentação da vida do Cristo como uma apresentação simbólica daqueles que entram no caminho acelerado de retorno à casa do Pai, com os 5 grandes marcos iniciáticos que são simbolizados na vida do Cristo. Mas não são só nessas apresentações mais amplas, nós temos toda uma série de indicações na tradição canônica sobre a jornada da alma. Uma delas, talvez a mais sintética de todas,
é aquele ensinamento de Jesus: sede perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. A maior parte dos cristãos ouvem aquilo, que bonito, e passa adiante, porque nós não podemos conceber que nós vamos ser perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Mas essa é a nossa sina, esse é o nosso objetivo, e isto está escrito como sendo a nossa realização última, depois que fizermos todo o percurso de retorno à casa do Pai. Porque o Pai que é perfeito não é estranho que está fora, o Pai que é perfeito está dentro de cada um de nós. Então, para sermos perfeitos como o Pai que está no céu, como Deus interior é perfeito, nós simplesmente temos que nos abrir, nos desapegar e nos dissociarmos mentalmente da nossa natureza exterior. Fazer aquilo que todos os místicos fazem, um processo de purificação em que eles se entregam inteiramente a Deus. E Deus está no interior, não está fora. Então, quando nós conseguimos praticar esse ensinamento de sua forma mais profunda, nós estamos entendendo, estamos respondendo à jornada da alma, o objetivo último, que é de retornar à casa do Pai, aonde nós outra vez nos tornaremos perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Vamos então fazer um breve apanhado agora do hino da Pérola. Esse hino, atribuído a Bardesanes, um gnóstico do segundo século da nossa era, é um hino maravilhoso. Eu recomendo a todos aqueles interessados no entendimento mais profundo da jornada da alma que o lessem com atenção, porque é a história de nossa alma, é a história de nossa vida. Então, também, um pai tinha 2 filhos e chamou o seu filho mais novo e convidou para ir a uma terra distante, aonde ele deveria encontrar e tomar uma pérola preciosa que era guardada por uma serpente. Então, esse jovem recebeu do pai suprimentos para viagens e tesouros que eram abundantes, porém bem leves, para que ele pudesse carregar sozinho. E então ele começa a viagem, atravessa vários lugares, sendo que talvez o mais importante que devemos mencionar é a terra de Maishan, na costa, onde os mercadores faziam trocas de mercadorias. Bom, a costa é sempre aquele limite entre os reinos superiores e os mundos inferiores. Mas então o pai diz para o filho que vai gravar um convênio com ele, se ele for à terra distante e obter essa pérola preciosa guardada pela serpente, ele poderá retornar à casa do reino do pai, readquirir a sua veste cravejada de joias e cheia de ouro, seu manto púrpura, e ser um dos herdeiros do reino juntamente com o filho mais velho. E grava então aquele contrato, de forma que ele jamais pudesse esquecer em seu coração. E esse jovem nobre então vai para essa terra distante e aí ele encontra inicialmente um outro jovem nobre que o orienta
para o que fazer nessa terra distante que aí é apresentada como sendo o Egito, o símbolo da materialidade. Ele então recebe instruções desse outro jovem nobre para ter muito cuidado para não se misturar com os egípcios, principalmente os impuros, mas os egípcios, usando de suas artimanhas, então se apresentam a ele e o convidam a comer as suas comidas. E à medida que ele começa a ingerir esses alimentos, ele esquece-se de sua missão, para a qual tinha sido enviada, obter a pérola sagrada, e ele entra num profundo sono. Isto é especialmente importante. Jesus seguidamente chamava as pessoas de mortos ou adormecidos. Por quê? Quando nós mergulhamos na materialidade e nós vivemos de uma forma exclusivamente material, estamos como que adormecidos para as realidades espirituais, as realidades da alma. Então, ele recebeu esses alimentos, os ingeriu e entrou em sonho profundo. Mas que alimentos seriam esses? Será que é algum pozinho especial, algum alimento muito condimentado? Não se trata de alimento físico. Trata-se daquilo que alimenta a nossa natureza inferior, mais sutil, que são as emoções, os desejos e os pensamentos. Então, à medida que nós ingerimos pensamentos de ódio, pensamentos de cobiça, que nós ingerimos emoções violentas, emoções de extrema sensualidade, de raiva, enfim, quando nós entramos em todas as emoções e pensamentos negativos, nós estamos então ingerindo aqueles alimentos da terra distante que nos fazem entrar num sono profundo. Então, passou um bom período e, finalmente, o pai percebeu que o filho estava adormecido e que não era bom para ele continuar no Egito, que ele deveria retornar. Chama todos os nobres, que mandam então uma carta para ele, alertando sobre o propósito de sua missão. E essa carta é enviada por uma águia. Por que a águia? A águia representa aquela ave mais majestosa que voa mais alto, e o voar alto simboliza uma expansão de consciência para o alto, e a carta na forma da águia então pousa perto dele e o faz despertar com o som de sua voz e o abano de suas asas. E então o filho, esse jovem nobre, percebe que ele entrou numa situação desesperadora, que ele deve retornar para o cumprimento de sua missão, e aí procura a serpente, e aí então, no hino, temos um véu, uma maneira de esconder as coisas esotéricas. Diz que ele, cantando o nome do pai, o nome da mãe e o nome dos nobres da terra do Levante, faz com que a serpente venha a adormecer e ele possa pegar a pérola preciosa. Bom, cantar o nome do pai, da mãe e dos nobres do Levante significa utilizar o poder mágico dos mantras. Os cabalistas
usam os nomes divinos dos 10 sefirotes como uma maneira de elevar a consciência e chegar pelo canal central até aquele nível de Daath, a Sefira oculta, que representa o conhecimento, que representa a gnosis. Então, o processo é dito de forma muito velada, que é, entre outras coisas, valer-se do poder mágico, do grande poder dos mantras. Mas, na verdade, com isso ele não faz a serpente adormecer, ao contrário, faz a serpente despertar. Porque a serpente que guarda a pérola preciosa é a serpente da Kundalini. Então, essa serpente, ao ser despertada, e ela está por idades e idades adormecida no chakra base do ser humano, ao ser despertada e se elevar até o centro da cabeça, ocorre então a iluminação. Bom, então obtém a pérola preciosa da gnosis e ele retorna então para o caminho da casa do Pai. No meio do caminho encontra-se com emissários do Pai que dão para ele finalmente as suas vestes gloriosas, as vestes de luz, e ele retorna à casa do Pai, em que é recebido e passa então a viver em companhia de todos os jovens nobres. Vemos outro exemplo da jornada da alma, de uma forma agora bem mais ampla. Mas nós temos ainda uma outra apresentação, a mais profunda que conhecemos na tradição esotérica, que é a tradição de Piste Sophia. Esse texto realmente é bastante complexo, bastante velado, talvez mais velado ainda do que o texto do Apocalipse. E como é uma linguagem bastante diferente daquela que nós estamos acostumados na tradição cristã, nos é mais difícil de percebermos as profundas lições que aí estão contidas. Mas, quando conseguimos encontrar as chaves para decifrar, na medida que nos for possível, e diz a tradição esotérica cristã, que aqueles que se mergulharem no estudo de Piste Sophia serão recompensados regiamente com os resultados dessa meditação sobre aquilo que é de mais precioso em nossa tradição. Então, esse texto apresenta uma cosmologia de uma forma absolutamente maravilhosa, que não deixa nada a desejar as apresentações cosmológicas orientais. Um nível em que o imanifestado, em que o incognoscível não está manifestado, e depois, na manifestação, diferentes níveis, um grande plano dos mistérios do inefável, o plano do pleroma ou do mundo de luz, o plano intermediário, o plano ílico ou material e, finalmente, o plano mais denso, que é às vezes referido também como caos. O texto propriamente dito de Piste Sophia tem quase 300 páginas, então não nos é possível fazer uma apresentação do texto. Eu gostaria simplesmente de pensar algumas ideias extremamente importantes no que diz respeito à jornada da alma. É que começa o texto com Jesus sendo elevado aos céus em meio de intensa luz, e depois ele retorna para continuar a instrução de seus discípulos.
E ele então diz que passou por diferentes níveis, passou por diferentes reinos, e aí começa a descrever esses reinos e chega um determinado momento em que ele diz que encontra a Pistis Sophia. Pistis Sophia é uma palavra grega, pistis significa fé, Sofia, sabedoria, e representa a alma. Mas por que é escolhido então o termo Pistis Sophia para representar a alma? Porque pistis, a fé, é o fundamento que possibilitará a alcançar o objetivo, que é a Sofia, que é a sabedoria. Então, no texto é apresentado que Pistis Sophia é o par de Jesus. E que Pistis Sophia estava sofrendo muito porque tinha sido iludida procurando a luz que havia percebido no alto, mas olhou para baixo e foi perseguir essa luz sem o seu par. Então ela desceu ao caos sem o seu par. Quem é o seu par? Jesus. E então se viu presa, emaranhada no caos, e aí começa a sua desdita e, eventualmente, a sua salvação, quando volta-se para a luz e percebe que o seu par, a luz, estava ajudando-a. Como é possível, nessa apresentação, termos Pistis Sophia, a alma, tendo como par Jesus? Vejamos, em todas as tradições esotéricas, tudo é apresentado de forma simbólica. Então, Jesus representa simbolicamente o eu superior. Então, o par da alma, que é a unidade de consciência encarnada, obviamente o par da alma é a natureza superior, que é representada como sendo Jesus. Então, o eu superior é o par da alma. E a alma, ao entrar na manifestação, na encarnação, sem o seu par, porque o eu superior não entra na encarnação, mas sim aquela projeção da alma que desce à natureza inferior. Então passa a ser a alma encarnada. Então essa é Pistis Sophia. E Pistis Sophia vai reclamando de que o terceiro poder tríplice se apresenta como o autocentrado. Em muitos livros, muitas tradições iniciais, não só em português, mas até mesmo em inglês, apresentavam o termo original no texto, que era Asthades, que significa em grego antigo autocentrado. E quem é esse autocentrado? É a personalidade. Então a personalidade começa a perseguir a alma encarnada. E a personalidade, esse autocentrado, envia uma projeção para os mundos inferiores muito poderosa, um poder com cara de leão. O que é esse poder com cara de leão? O leão é muito poderoso, é o rei da selva. Então, o rei da selva mental é esse poder com cara de leão, que é o egoísmo. Então, o leão que governa a nossa mente e as nossas emoções é o egoísmo, que a persegue juntamente com os 12 eons. Esses eons representam as emoções no plano astral. Então, ao longo de várias lamentações que são apresentadas como sendo arrependimentos, Pistis Sophia vai sendo gradativamente ajudada por seu par, o eu superior, no texto apresentada como sendo Jesus, e vai conseguindo então readquirir sua luz,
porque é apresentado no texto que os seus perseguidores procuram retirar a sua luz. Veja só que maneira sutil de apresentar as dificuldades que todos nós temos no mundo. Cada vez que nós escorregamos, de forma espiritual, obviamente, nós perdemos um pouco de nossa luz interior. Então, Piscis Sophia reclama que os eons, que o poder com cara de leão, procuravam retirar a sua luz. Mas ela demonstra fé e constantemente repete que tem fé na luz, fé na sua natureza última, fé no seu eu superior. E isto, nós temos que estar sempre muito cientes de que a fé é o fundamento da vida espiritual. Não é a fé como nos é apresentada por todas as igrejas do mundo, que é crença. As nossas crenças não influem em nada na nossa vida espiritual, porque nós podemos alcançar a iluminação sendo maometanos, hinduístas, budistas, cristãos ortodoxos, católicos, gnósticos, não importa a crença que nós possamos ter, nós podemos alcançar a iluminação. Portanto, crença não é essencial, esta ou aquela crença, para alcançarmos a libertação, para alcançarmos a iluminação final. O que é importante é a fé. Por que a fé? Porque a fé é um sentimento profundo que se origina do mais profundo do nosso ser, que é, em última análise, o nosso eu superior, que é o Deus escondido em nós. E quando nós temos fé, nós estamos então conseguindo tocar aquele poder do universo que é a vontade. Porque a fé representa uma confiança em algo que nós não conseguimos entender, e o entendimento é mental, mas que a nossa natureza espiritual nos diz que é nessa direção, que é isto que deve ser feito, que é isso que nós devemos perseguir. E aí então nós, com essa fé que expressa a vontade de realizar, nós conseguimos fazer os nossos progressos, nós conseguimos a nossa transformação. E o importante, no caso de Piscis Sophia, cada uma das suas lamentações é descrita como sendo arrependimento. E arrependimento é uma tradução errônea que ocorre em toda a tradição cristã da palavra grega metanoia. Metanoia, no seu sentido original, significa mudança nos conteúdos mentais, mudança de pensamento, mudança interior. Então, Piscis Sophia vai realizando diversas mudanças interiores, e aí a coisa fica clara. À medida que todos nós que buscamos a verdade, que buscamos alcançar a iluminação, vamos realizando mudanças interiores, nós vamos fazendo progresso espiritual até o momento em que vamos receber aquele beijo, vamos receber a gnosis. E no caso de Piscis Sophia, o momento crucial mais bonito da apresentação do mito é quando é apresentado no texto que Piscis Sophia, depois de muitas peripécias e etapas, é finalmente retirada do caos, alcançando a libertação no mesmo momento em que Jesus ascendia aos céus para a glória da permanência com o Pai. Significa isto o quê? Que Piscis Sophia, a alma, a natureza inferior, é liberta
deste mundo no mesmo momento e concomitantemente com a iluminação da natureza superior. Portanto, Jesus e Piscis Sophia são os pares e a libertação do samsara, da roda da vida, dos ciclos de renascimento, ocorre quando ocorre também a iluminação suprema. Então nós vemos que na tradição cristã a importância dos ciclos e da jornada da alma nos é apresentada. Este tipo de estudo tem consequências muito importantes para o nosso despertar, progresso e realização final suprema que podemos e devemos aprofundar mais. Muito obrigado.